Esse é mais um episódio do ValenteCast, o seu podcast de Direito, Educação e Tecnologia. Meu nome é Oscar Valente Cardoso e hoje nós vamos falar sobre o seguro-desemprego. O seguro-desemprego é um benefício previdenciário que ganhou destaque nesse ano de 2020 em virtude da pandemia causada pela Covid-19 e pelo o retorno do aumento da quantidade de desempregados no país. Na quarta semana de agosto de 2020, se chegou a um percentual de 14,3% da taxa de desocupação, conforme dados do IBGE. Isso significa que, no final de agosto de 2020, havia 13 milhões e 700 milhões de desempregados no país aproximadamente. Em números absolutos, essa quantidade só é inferior a 2017, quando se atingiu 14 milhões de pessoas desempregadas no Brasil. Por isso, nós falaremos também aqui no podcast, em alguns episódios, sobre um benefício previdenciário e um direito trabalhista que é pago aos desempregados no Brasil, ou melhor, a determinadas pessoas desempregadas no país. Então, como eu disse, o seguro-desemprego é ao mesmo tempo um direito trabalhista previsto no artigo 7º, inciso 2º da Constituição, e também um benefício previdenciário protegido pelo artigo 201, inciso 3º da Constituição, que é substitutivo da remuneração e custeado atualmente pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT. O surgimento do seguro-desemprego no Brasil tem origem na Constituição de 1946, que previa, entre os direitos trabalhistas e previdenciários, a assistência aos desempregados. Depois da Constituição de 46, as Constituições de 1967 e de 1969 também previam de forma expressa o seguro-desemprego como um dos benefícios da Previdência Social. Apesar dessa menção em 3 Constituições, o benefício de seguro-desemprego só foi efetivamente criado no ano de 1986, nos Decretos-Lei 2.283 e 2.284 de 1986. Existem hoje no Brasil 5 modalidades diferentes de seguro-desemprego, cada uma com regras próprias sobre os seus requisitos, prazo de duração, valor e outras características. Primeira e principal modalidade é o seguro-desemprego do trabalhador formal, que é pago aos empregados em situação de desemprego involuntário e é regulado pela Lei 7.998 de 1990. A segunda modalidade é a do seguro-desemprego do empregado doméstico, que é pago aos empregados domésticos em situação de desemprego involuntário, regulado pela Lei Complementar 150 de 2015. A terceira modalidade é o seguro-desemprego do pescador artesanal, também conhecido como seguro-defeso, que é pago aos pescadores profissionais durante o período de defesa, ou seja, durante o período de proibição do exercício da sua atividade, e é regulado pela Lei 10.779 de 2003. A quarta modalidade é a de seguro-desemprego do trabalhador resgatado, que é paga aos trabalhadores resgatados de regime de trabalho forçado ou da condição análoga à de escravo, e é regulado pela Lei 7.998 de 90. A quinta e última modalidade é um pouco diferente, se trata da Bolsa de Qualificação Profissional, que é paga aos trabalhadores com contrato de trabalho suspenso que estejam matriculados em curso ou programa de qualificação profissional oferecido pelo empregador. Ou seja, aqui nós não temos propriamente uma situação de desemprego, mas um afastamento temporário do trabalho
para a realização de curso de qualificação profissional, e essa modalidade também é regulada pela Lei 7998 de 90. Então, o principal ato normativo que regula o seguro-desemprego no país é a Lei 7.998 de 90, que trata do Programa de Seguro-Desemprego e também tem entre suas regras o abono salarial e o fundo de amparo ao trabalhador. Regula ainda o seguro-desemprego do trabalhador formal, o seguro-desemprego do trabalhador resgatado e a bolsa de qualificação profissional, ou seja, das 5 modalidades do benefício que existem hoje no país, 3 delas estão previstas e reguladas pela Lei 7.998 de 90. Além disso, o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, que é o CODEFAT, tem diversas normas regulamentadoras da legislação de seguro-desemprego e que tratam especificamente dessas 5 modalidades. O benefício de seguro-desemprego tem uma função eminentemente social, porque busca assegurar uma assistência financeira temporária ao trabalhador em situação de desemprego involuntário, ou seja, aquele causado pela despedida sem justa causa, direta ou indireta, ou até mesmo pela proibição do desempenho da sua profissão, que é a situação dos pescadores durante o período de defeso. E o programa que rege o seguro-desemprego também tem o objetivo de auxiliar os desempregados na sua reinserção no mercado de trabalho por meio de ações de orientação, recolocação e qualificação profissional. Então, o seguro-desemprego no Brasil, apesar da denominação ampla, ele não é pago a qualquer desempregado, mas, em primeiro lugar, uma regra principal comum à maioria das modalidades é que ele é devido ao desemprego involuntário, ou seja, a situação em que a pessoa não queria estar desempregada, ou seja, ela não pediu a rescisão do seu contrato de trabalho, não deu motivo ao término do seu contrato de trabalho por vontade própria ou provocada. E, além disso, cada uma das 5 modalidades possui requisitos específicos que nós veremos também ao longo das próximas semanas e meses de forma mais específica. E outros pontos recentes que nós veremos nos próximos dias e de forma mais destacada são peculiaridades existentes no benefício no ano de 2020. E aí, principalmente, a possibilidade da prorrogação do período de pagamento do seguro-desemprego, mais especificamente do seguro-desemprego do trabalhador formal, e também uma nova forma de pagamento do seguro-desemprego que foi aprovada neste ano de 2020, que é o depósito direto na conta do desempregado. Então, voltamos nos próximos dias, além de temas relacionados à LGPD, também um pouco vamos conhecer melhor o benefício de seguro e desemprego. E também sempre lembrando que a maior parte do material que nós discutimos, que nós vemos aqui e ouvimos, melhor dizendo, no podcast, vocês podem também encontrar em formato de texto no site oscarvalentecardoso.com ou diretamente no blog, que é oscarvalentecardoso.com/blog. Então, até o próximo episódio.